Como prometido, vim contar pra vocês o dia que eu descobri que estava grávida e como foi que eu engravidei. Então, essa história toda começa lá em setembro, né? Em setembro, eu viajei pra uma festa a trabalho e CH foi comigo. A festa foi no dia 15, no dia 17, eu e CH brigou, a gente discutiu, teve uma discussão muito feia. E nessa discussão eu me estressei, porque a discussão, na verdade, não era sobre eu e ele, era sobre outras pessoas, sabe? Sobre pessoas ao redor. E aí eu me estressei, comecei a falar um monte de coisa, e geralmente eu não sou assim. Aluguei outro apartamento e fui pra outro apartamento, minha gente. E eu e CH, mesmo que tipo, a gente brigue, a gente não gosta de ficar separado, sabe? E aí depois a gente foi conversar pra se acertar, e eu do nada, entendeu? Surtei. E aí eu falei a ele assim, ó, eu não quero nem correr o risco de ter filho agora nessa situação, nesse pé de guerra que é, entendeu? Porque aí vem um filho e vai ficar nessa situação, não quero. Gente, eu nunca tomei anticoncepcional, nunca pensei em botar DIU, implante, nada. Eu nunca tomei nada, já tem quase 2 anos que eu e CH tá junto. Nesse dia eu surtei e decidi que eu ia botar um DIU. E botei isso na cabeça e acabou, se ninguém tirava. Aí ele respeitou minha decisão, porque a decisão era minha, e a gente foi viver nossa vida. A gente voltou dessa viagem no final já de setembro. E no começo de outubro a gente tinha uma outra viagem pra fazer, que foi pra Fernanda de Noronha, que eu já fui e eu já estava grávida, né? Eu fui. Quando eu cheguei lá, eu bebi todas possíveis. Parecia que era a última cachaça do mundo. Não era a última cachaça do mundo, mas é a última por muito tempo aí, né? E aí no dia 10 a gente chegou de Fernanda de Noronha e eu tive uma discussão no dia 11 com o CH por besteira. E eu e o CH a gente tem um combinado que a gente não dorme separado quando a gente briga na nossa cama, porque a gente viu que quando a gente sai, o diabo deita pra dormir no outro lugar da pessoa, entendeu? Então a gente decidiu que a gente não ia fazer isso, dar essa oportunidade, pra essa brecha. E nesse dia eu dei, entendeu? Porque eu fui dormir no sofá, não queria nem saber com quem ele ia ficar, que fosse com o CH, mas comigo não. Tá repreendindo, meu Deus, brincadeira, gente. E aí, gente, minha cachorra veio, desceu pra dormir comigo e ela dorme no meu pé. Nesse dia que eu dormi no sofá, ela dormiu em cima da minha barriga. Aí eu comecei a juntar uma coisa com a outra. Eu tô sentimental, minha cachorra dormiu em cima da minha barriga. E nesse dia, era dia 12, quando eu descobri que era o dia das crianças, caía no domingo. Na semana do domingo, eu ia botar meu DIU. Eu tava marcando pra ir na ginecologista, resolver como ia ser. E ia botar um DIU. Falei, vou fazer um teste do descarga aí de consciência, né? Porque na minha cabeça eu não estava grávida e eu ia botar o DIU de 5 anos. Pois bem, meus amores, quando Deus quer, não tem quem faça, entendeu? Nunca usei anticoncepcional, nunca usei nada durante 2 anos. Quando eu resolvo botar um DIU, engravidei. Já estava grávida, meu amor, você não ia botar DIU, não. Foi isso, minha gente, foi assim que eu engravidei. Eu ia botar o meu querido DIU, já estava tudo certo na minha cabeça. Ninguém mais tirava que eu não ia ter DIU. E no final de tudo, eu já estava grávida, não teve pra DIU, não teve pra nada, entendeu? E é isso, eu creio muito nos propósitos de Deus, né, para nossas vidas. E se foi agora, é porque tinha que ser agora. Não é da minha vontade, não é da vontade de CH, não é da vontade de ninguém, é a de Deus. E desde o primeiro momento que eu descobri que eu estava grávida, eu agradeci, porque Deus, Ele sabe o melhor pra gente sempre, né? E mesmo que fosse num momento ali, uma contra a minha vontade, né, porque eu ia botar o DIU, eu sei que a vontade de Deus ela é muito melhor do que a minha, muito melhor do que a de qualquer pessoa. E eu sei que eu suporto qualquer processo, porque quando o resultado é de Deus, quando o final é de Deus, né, eu suporto tudo. E é isso, gente. Foi desse jeitinho que eu descobri que eu estava grávida e que eu não ia mais botar DIU, não. Porque agora eu vou ter uma criança pra cuidar.